Mais uma aula de história. Hoje vamos ter o capítulo 4 do seu livro O Renascimento Cultural, é o tema de hoje. Temos aqui a imagem ao fundo, um quadro, que representa a escola de Atenas, né? Um afresco aí, uma pintura do início da Idade Moderna, né? Representa o Vaticano ali, é uma pintura muito conhecida, né? Muito importante, então. Ah, essas pinturas, elas vêm aí na esteira de um acontecimento chamado de Renascimento. Então, o Renascimento era um renascimento artístico, né? Uma retomada de alguns aspectos culturais da antiga cultura greco-romana, né? Então, os pintores italianos, principalmente pintores italianos, mas também de outras partes da Europa, vão buscar essa fonte, vão buscar essa influência lá na cultura greco-romana, e aí vão desenvolver uma série de pinturas, artes, escultura, né? Entre as outras técnicas para desenvolver suas artes, suas obras. Então, temos aqui atividades comerciais, o crescimento dos burgos, né, pequenas cidades na Europa. E aí vão surgir também uma série de as primeiras universidades europeias, né, em várias cidades, na Espanha, Salamanca, Coimbra, em Portugal. Também vão surgir universidades no atual território da Alemanha, na própria Itália, na Inglaterra, nesse mundo europeu aí. Então nós temos aí então em busca essa busca ao passado, essa buscar a influência dessa arte do passado. Então nós temos aí esse movimento que era artístico, científico e filosófico denominado de Renascimento. Vamos lá, vamos ver aqui o que nós temos naquela famosa linha do tempo, importante, né? Giotto, a Lamentação de Cristo, então uma pintura, uma obra. Gutenberg, a criação da prensa de tipos móveis, isso aqui popularizou a produção escrita de livros, agora mecanizada. Botticelli, o Nascimento de Vênus. Michelangelo, Davi. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, né? E Copérnico, o heliocentrismo, a teoria científica do heliocentrismo. Então, todas essas novidades aqui estavam aí na origem do Renascimento, os valores renascentistas. O principal valor renascentista aqui está na oposição aqui da final dessa influência da Idade Média e a adesão a essa nova influência renascentista modernista, da modernidade, né? Então, o teocentrismo vai dar lugar ao antropocentrismo. Teocentrismo é aquela palavra, né, que quer dizer teo, Deus, centrismo no centro. Então agora não vou ter mais a religião, a fé como referência, e sim o homem, antropocentrismo, o homem no centro das atenções, o homem como a razão ou medida, né, das ciências e da arte. O Renascimento recuperava a ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso originou uma corrente de pensamento chamada de humanismo, né? Então, humanismo, antropocentrismo, renascimento, vem tudo desse período aqui do início da Idade Moderna, movimento artístico e científico filosófico que surge aqui na Europa Central. Os textos humanistas foram difundidos graças à invenção da imprensa, veja que no século XIV. Então você tem aí a criação da imprensa de tipos móveis, inventada por Gutenberg. Isso vai ajudar demais na difusão desse novo pensamento, dessas ideias. Fracasso do individualismo. A partir do Renascimento, porém, começou a se desenvolver a ideia de que cada indivíduo era responsável por seu sucesso ou fracasso. Então isso é chamado de individualismo, uma corrente, né? Então, o jovem inglês, uma pintura de Tiziano, né? Aí do início dessa idade
moderna. Então, muitas pinturas vão representar esse período da arte e da história da humanidade. Então, nós temos aí o racionalismo, a ideia da razão como fundamento, né? Enquanto, em superação da pura fé, dos mitos da igreja, ou dessa influência que a igreja tinha sobre as universidades. Então, agora a razão, a ciência, né? A experimentação que vai dar lugar, né? Que vai ter lugar nesse mundo novo que se iniciava aí durante os séculos XV e XVI na Europa, que viveu um intenso período de conquistas e desenvolvimento. Sabemos que no início do século XV e XVI, as grandes navegações, né? Então tinha efervescência cultural, efervescência artística, científica, mas também comercial, aí em função das grandes navegações, né? Então você tem aqui construindo conceitos de Renascimento. Dei uma olhada mais aprofundada na sequência. E nós vamos saber aqui que na Península Itálica, que eu falei agora há pouco, na Itália é o berço do Renascimento. As cidades de Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles, né? É que vai desenvolver com muita força esse movimento artístico. É patrocinado ali pelos mecenas, por comerciantes, por nobres italianos que bancavam os artistas, né? O desenvolvimento comercial na região fez surgir ricos comerciantes que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores, né? Os chamados mecenas, que eu falei aqui. Então, em função do crescimento da arte, do comércio, vão ter também influência sobre o desenvolvimento das artes. Então, veja na imagem, na Península Itálica, no Renascimento, então é a Itália nesse período. Então, várias cidades ali italianas em destaque, veja no mapa, né? Veneza, Milão, Parma, Bolonha, Florença, são todas cidades italianas ali, ok? Mais uma obra aqui, desse período. Renascimento italiano, pensadores e artistas e obras. Então aqui nós temos um resumo, né? Francesco Petrarca, poeta, importante. Dante Alighieri, né? O Inferno de Dante, uma obra magnífica, Divina Comédia, né? Que até hoje influencia a cultura pop. Vamos ver aqui. Giovanni Boccaccio, né? Muito bem, autor de Decameron, coletânea de 100 novelas, dramaturgo italiano. Aqui nós temos Giotto de Boccani, pintor, então importante obra. Muitos pintores, Sandro Botticelli, né? Leonardo da Vinci, né? O genial Leonardo da Vinci, aqui uma obra de Leonardo, o pintor da Santa Ceia e de Mona Lisa, né? Então veja como os pintores italianos se destacam nesse período. O magnífico Michelangelo Buonarroti, né? Pintor e escultor magnífico. Nicolau Maquiavel, o pai das ciências políticas, né? Que escreveu o livro O Príncipe. Então veja, pensador italiano que escreveu essa obra, que até hoje é referência. Rafael Sanzio, pintor também italiano. Então, Renascimento em outros lugares. O Renascimento vai se expandir para fora da Itália, para outros países. Então, vamos ter na França, François Rabelais, Michel de Montaigne. Na Inglaterra, Thomas Morris, William Shakespeare, dramaturgo. E na região da Alemanha, Albert Dürer. Importantes escritores. Na Holanda, Erasmo de Roterdã, escreveu o Elogio da Loucura. Em Portugal, Gil Vicente e Luís de Camões, magnífico poeta português. Na Espanha, Miguel de Cervantes, escreveu Dom Quixote de la Mancha. Então veja como fora da Itália outros importantes pensadores, intelectuais, artistas que vão se destacar, ainda hoje são referência. Então, vamos finalizar por aqui, Renascimento e Revolução no Pensamento Científico. Da outra aula a gente continua daqui. Boa aula, bom proveito.